Muitos nomes se destacam quando falamos em hip hop. Kanye West, Black Eyed Peas e Drake, todos esses nomes fizeram e ainda fazem muito sucesso. Mas se você viveu intensamente os anos 2000, Eminem, eu tenho certeza que foi o nome mais ouvido. Foi o cantor que mais representou o hip hop. Eminem já esteve no topo do sucesso, mas nos últimos tempos anda decepcionando seus fãs. Diante disso, surgiram muitas teorias sobre o que aconteceu com o rapper. Alguns afirmam que os problemas com drogas afetaram a carreira do cantor. Outros afirmam que ele simplesmente ficou velho. Mas afinal, o que aconteceu com Eminem? Eu sou Benjamin e eu estou aqui para falar de um dos rappers mais aclamados da história. Como de costume, vou fazer um breve resumo da vida de Eminem para só depois a gente ir direto ao assunto. Pode ser? Então vamos lá. Marshall Bruce Mathers III. Parece até nome de um rei da Inglaterra, mas por incrível que pareça, esse é o nome do Eminem. O cantor nasceu no ano de 1972 em Missouri e desde pequeno sua vida teve muitas turbulências. Ele nunca teve muito contato com o pai, Marshall Mathers Jr., que o abandonou a família quando Eminem era muito pequeno. Apesar das várias tentativas de reatar a relação com o pai, ele foi rejeitado em várias ocasiões. Assim como é a realidade de milhões de crianças ao redor do mundo, o cantor foi criado pela mãe, Deborah Mathers. Porém, como eu disse, a vida de Eminem foi repleta de turbulências. Ele já fez muitas declarações sobre a criação que recebeu de sua mãe e inclusive já incitou em algumas de suas músicas que sua mãe era viciada em medicamentos prescritos e o fez passar por abusos físicos e emocionais. Depois, ele confirmou as informações publicamente. Em resposta, Débora negou todas as acusações do filho e resolveu entrar com um processo contra ele por difamação, pedindo uma indenização de $10 milhões. Mas tudo ficou resolvido por $25 mil. Bom, apenas com esses fatos, já dá para ver que Eminem teve uma vida conturbada. Mas será que isso influenciou em quem ele se tornou? Durante a sua infância, a mãe do cantor tinha muitos problemas para conseguir emprego, o que os fez mudar de cidade várias vezes. Na maioria dos casos, eles se mudavam até de estado, de vez em quando sendo obrigados a viver um tempo em projetos de habitação pública. Todas essas mudanças, a ausência do pai e alguns problemas com sua mãe ajudaram a lapidar a personalidade de Eminem. Durante muito tempo ele não teve amigos e frequentemente apanhava na escola. Geralmente ele era agredido por ser um aluno novato, apesar de que algumas pessoas afirmavam que ele apanhava simplesmente por ser um branco que frequentava lugares onde a maioria das pessoas era negra. Quando tinha apenas 15 anos, Eminem se apaixonou por Kim Scott, que na época estava com apenas 13. Os dois tinham muito em comum e logo começaram a namorar. Depois de pouco tempo de relacionamento, Eminem levou Kim para morar com ele e sua mãe. Só que, como tudo na vida de Eminem era complicado, com seu relacionamento não seria diferente. Na época, quando finalmente se firmou em uma escola, ele foi reprovado 3 vezes na mesma série. O resultado? Ele largou a escola com apenas 17 anos. Como consequência, sua mãe resolveu colocar ele e Kim no olho da rua. Em 1995, o casal teve uma filha chamada Hailey Jade Scott. Entre términos e voltas, o casal vivia praticamente tendo conflitos. Até que, em 1999, pouco antes de Eminem começar sua primeira turnê, ele se casou com Kim. Mas o casamento seria breve, e os dois acabaram se divorciando no ano de 2000. Este é um breve resumo do que foi a vida de Eminem na infância e na adolescência. Agora, que tal entrarmos de ponta na carreira do cantor? Apesar de não ser um aluno exemplar, Eminem era um cara que gostava de ler, devorava as histórias em quadrinhos e chegou a estudar até o dicionário. Segundo o próprio cantor já declarou, não importava quão baixas fossem suas notas na escola, ele sempre foi bom em inglês. Acho que isso explica porque ele se tornou um rapper tão bom. Sendo um jovem rebelde que eu acho que ele tinha certa razão para ser, foi exatamente nas palavras que ele encontrou uma maneira de descontar toda a sua raiva. Primeiro, ele adotou o nome M&M, mas não tem nada a ver com aquele famoso chocolate, não. As iniciais faziam referência ao seu nome, Marshall Mathers, e mais tarde acabou se tornando Eminem,
pois esse nome soava melhor, digamos assim, foneticamente. No fim dos anos 80 e começo dos anos 90, Eminem se identificava muito com grupos de rappers gangsters de Los Angeles. Nessa época, o rap era praticamente um som apenas de negros. Mesmo sendo branquelo dos olhos azuis, ele se aventurou em batalhas de rap na cidade de Detroit. E vamos combinar que o cara é rápido e bom nas rimas. Tanto que passou a se destacar no cenário hip hop. Nas batalhas de rap, os cantores têm que improvisar com rimas melhores do que as do adversário. E para Eminem, isso era fácil. Não demorou muito para que ele fosse ganhando cada vez mais respeito dos rappers de Detroit. Mas e o sucesso? Tudo começou em 1996, pouco depois do nascimento de sua filha. Eminem estava completamente encantado pela garotinha em quem encontrou inspiração. Foi então que ele decidiu que era hora de lançar seu primeiro álbum, intitulado como Infinite. As músicas contavam histórias em forma de poesia, mas mesmo tendo bastante qualidade, as músicas de Eminem não trouxeram lucro. Mas no ano seguinte, as coisas seguiram de maneira bem diferente. Um rapper muito famoso chamado Dr. Dre iria colocar Eminem na rota do sucesso. Tudo aconteceu quando Eminem foi até Los Angeles e ficou em segundo lugar numa batalha de rap. Quando Dre escutou o som de Eminem, ele ficou mas tão alucinado com suas rimas, que resolveu fazer um convite para o rapper branquelo que tentava ganhar destaque. E foi em 1999, depois de trabalhar 2 anos com Dr. Dre, que Eminem explodiu. Ele lançou o CD The Slim Shady, que teve mais de 3 milhões de cópias vendidas. Em maio de 2000, ele lançou outro disco intitulado como The Marshall Mathers. Só que, nesse disco, o sucesso foi ainda maior. Foram 19 milhões de discos vendidos em todo o mundo. O sucesso veio acompanhado de prêmios como Grammy de melhor álbum de rap. Em 2004, ele lançou The Eminem Show e após esse disco ele teve alguns problemas pessoais. Depois de se separar de Kim mais uma vez, em 2006, o rapper se afundou no álcool e nas drogas. Em 2007, Eminem quase morreu de overdose, mas por muita sorte, conseguiu sair vivo. Felizmente, ele conseguiu se recuperar. Foi então que, em 2009, surgiu o disco Relapse, ou Recaída, na tradução livre, título bem sugestivo para a fase da sua vida. No ano seguinte, ele gravou o disco Recovery, que na tradução significa recuperação. Suas letras eram uma tentativa de relatar como foi sua luta contra o vício e as experiências para tentar se reabilitar. Após sua recuperação na vida pessoal e profissional, Eminem ainda lançou alguns discos, que são eles: The Marshall Mathers 2, Shady 15, Revival e Kamikaze. Bom, mas o fato é que Eminem não é um sucesso estrondoso já há muito tempo. Se formos comparar os discos da última década com os da década de 2000, percebemos que a carreira do cantor deu uma decaída significativa. Segundo os críticos, seus últimos 2 CDs foram, para não dizer outras palavras, broxantes. Muitos afirmaram que seus últimos trabalhos não tinham sua identidade, que a produção estava monótona e as letras sem toda aquela agressividade de antes. Em 2018, ele fez uma apresentação no festival Coachella, que causou muitas polêmicas. Antes de cantar a música My Name Is, Eminem questionou: "Eu vou fazer uma pergunta rápida. Posso levar vocês de volta a uma época em que eu realmente era louco? Será que eu posso levá-los de volta a um momento em que eu era realmente bom?" Para muitas pessoas, essa foi a prova de que até o próprio Eminem sabe que ele não é mais o mesmo e que está ciente das críticas. Aí eu te pergunto, será que não era hora de investir em outra coisa? A idade chega para todos e é preciso focar em outras coisas. Vamos usar como exemplo outros rappers. Dr. Dre se tornou produtor musical. 50 Cent passou a produzir programas de TV e a investir em outros negócios. Jay-Z, marido da Beyoncé, conseguiu se manter como um grande rapper. Será que não seria a hora de Eminem atirar para outro lado? Bom, a boa notícia, caros amigos, é que não existem informações de que ele esteja tendo problemas com drogas, álcool ou com a depressão. Então, se essa era a sua preocupação, pode ficar tranquilo. Bom, na minha opinião, Eminem não consegue mais fazer músicas com o estilo agressivo que ele fez nos anos 2000, até porque ele está com 47 anos e não tem mais o mesmo gás.
de que quando começou sua carreira. Se Eminem quiser voltar ao topo, é melhor ele lançar um disco realmente bom. Caso contrário, sempre vão lembrar dele pelos últimos discos e não pelo fenômeno da década de 2000. Acho que por hoje é isso. Ah, mas fica aqui uma dica. O filme 80 Mile, Rua das Ilusões, conta um pouco da vida difícil de Eminem. No mais, não esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir nosso vídeo, ok? Até o próximo.